como você não pode viver de emoções. Amém? O ser humano gosta de caminhos mais fáceis. Gosta de caminho mais fácil, mais rápido, mais perto. Quero o caminho mais fácil, quero o caminho mais rápido, quero o caminho mais perto. É ou não é, querido? Porque é difícil esperar, não é gostoso esperar, não. Mas a Bíblia fala que espera, o que eles recebem? Mas tem que esperar no Senhor. Acreditar no Senhor. Não é porque eu estou passando pelo deserto que eu falo, Deus está demorando. Não é, querido. Deus tem o melhor. Existem dois tipos de bênção. A bênção que Deus prepara para você e a bênção que você pega pelas tuas mãos. A bênção com dor e a bênção sem dor. Eita, Jesus. A bênção com dor é aquela que Deus não espera. Não quer. Então toma, pega. Aí você fica reclamando no deserto. Porque a bênção, querido, com dor é aquela que Deus falou para você, espera. Você não esperou, mas você ficou tão ali, querido, agoniado, que ele falou, toma. Aí pega, aí depois vai. A bênção sem dor é aquela que você espera. Esperei com... E ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Aí chega, querido. Fala, na hora certa vai chegar. Espírito Santo. Jesus estava o quê, querido? Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Quantos dias, querido? E naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, quem é que disse? Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, quem é que disse? Dar-te-ei a ti todo este poder e esta glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Curve a cabeça, família aberta. Pai, em nome de Jesus, somos, ó Deus, servos do Senhor, e lhe pedimos nesta noite que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, para que não voltemos da mesma forma que entramos. E eu peço, Senhor, não deixe que os teus filhos voltem da mesma forma que entraram, mas que eles possam voltar, ó Deus, sentindo o teu afago, sentindo o teu amor, sentindo, Pai, a palavra viva que há de falar com cada um nesta noite. E que sejamos cheios, ó Deus, cheios do teu Espírito Santo, para que possamos vencer todos os desertos que estão de perto, nos rodeiam. Eu oro te agradecendo em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Podemos assentar, dando glória a Deus. 8 horas, no horário do Brasil. Amém, queridos? Quero falar aos irmãos, preste atenção no que Deus quer anunciar em cima dessa palavra. Observa que o diabo falou que ele pega quem ele quer. É isso que nós lemos no último verso, que fizemos menção dele. Ele pega quem ele escolhe, quem ele quer pegar. Vivemos num mundo, querido, onde há uma divergência. Acho que a palavra certa é contradição de pensamento. Nós somos pessoas, às vezes, contradizentes, querido, por não entender, querido, que no mundo no qual nós estamos, primeiro, a Bíblia fala que o mundo jaz de quem, querido? Do maligno. E Jesus diz que no mundo do maligno tereis o quê? Aflições, mas tenhamos o quê? Bom ânimo. Fazendo essa leitura,
posição, achando que está certo e vendo, querido, que você está errado. Por quê, querido? Às vezes o profeta dentro da própria casa não tem honra, ele está falando, ó, esse é o caminho, essa é a direção, a palavra diz sobre isso, amém? Olha o exemplo da sunamita, olha o exemplo do centurião, olha o exemplo de Jesus no deserto. Se você ter, querido, espírito forte, você vai ser forte. Se você tiver espírito fraco, você vai ser fraco. O próprio apóstolo Paulo chegou em Timóteo, eis o ouro sobre a tua cabeça e declara espírito de fortaleza. Se você se entregar, quem perde é você. Se você murmurar, você bloqueia o milagre. É só olhar lá no deserto, o que Jesus, que Deus fez, né? Quando o povo ficava murmurando, Deus ficou com tanta bronca naquele povo, que abriu na terra uma boca para engolir aquele povo, que não aguentou mais, de tanto que aquele povo murmurava. E por quê, querido? Porque aquele povo não entendia que eles tinham que passar por aquele deserto e crer em Deus que um milagre ele iria fazer. Deus não faz nenhuma obra pela metade, querido. Apóstolo Paulo fala em Filipenses 1, né? Aquele que em vós começou a obra, ele é fiel e justo para concluir. Então, se Deus começou a obra, ele conclui. Mas o que é que impede a obra? Eu! Você está entendendo, querido? Então, a força da determinação faz de você o que você quiser. O fracasso não traz, a autopiedade não constrói. Ficar, querido, olhando para o leite que se derramou é perda contínua, porque o tempo todo você vai ficar preso no passado. Olha isso, querido. Mas entender que Deus te criou é você entender Deus me criou para quê? Quando você descobrir, aí Deus vai te direcionar um caminho que você deve pisar no trilhado. Aí olhamos para a passagem de Jesus. Por que não tinha acontecido nenhum milagre de Jesus antes do deserto? Preste atenção. Por que não tinha? Se você olhar Jesus, ele só viveu milagres depois de Lucas 4. Só começou a acontecer milagres depois de Lucas 4. Antes de Lucas 4, nada. Se nós pegarmos aqui Lucas capítulo 3,
Grifa e coloca aí. Foi difícil, querido, eu entender. Por quê? Porque eu fui um homem que tive uma formação de preparação que para mim, querido, eu achava que eu era inabalável. Por ele ter uma formação acadêmica, achava que eu era uma pessoa super, hiper, mega sábia. E tudo isso fez com que eu visse que com Deus é diferente. Aleluia. E como que Deus é maravilhoso. Amém? 1 Coríntios 3, capítulo 3, 1 Coríntios, todo mundo achou aí? 18 a seguir. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Capítulo 2, vamos lá. Amém, querido? Glória a Deus. Verso de número 6 a seguir. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para nossa glória, qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Capítulo 3, ele está fazendo o quê? Confrontando a sabedoria do homem. Porque qual do homem vai conseguir, posso ouvir um amém? Vencer os desertos da tua vida, se não for, querido, por Deus. Porque o homem natural, ele vai chegar do teu lado e vai falar assim: caminhar com Deus
vou fazer aquilo, eu vou facilitar você na televisão, eu vou te fazer você ter, joga aquele carro daí fora, vou te dar para você um carro que você nunca nem imaginou ter na tua vida, vou te dar casa, vou te dar condução. Opa, é tudo que todo mundo quer, querido. Eu vontade de tirar 5 se eu tivesse com ela. Amém? É tudo que todo mundo quer. E querido, quando nós ficamos tão ansiosos por isso, e às vezes deixamos de glorificar por isso, chega a ser doentio, querido. Chega a ser tristonho de se ver um crente com os olhos sempre, querido, com a boca bucha, parece que não tem dente mais, nunca vira, só porque não tem o que ele quer. Aí vem para a igreja para ver se vai ter a bola mágica, para ver, olha, toma. Não, querido. Quando você vai glorificando a Deus no teu deserto e resistindo às tentações, está difícil hoje, mas amanhã vai melhorar. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Hoje eu estou passando uma lixa, mas Deus não vai me encontrar. Ou seja, chorando, colocando ele na parede, colocando os porquê. Porque disso, Senhor, eu não estou prostituindo, eu não estou roubando, eu não estou cheirando, eu não estou matando. Mas por que dessa prova? É porque Deus está falando que eu estou te preparando no teu deserto. Deserto não perdura para sempre. Existe o deserto da provação e existe, queridas, aflições que vão vir. Mas nenhum deserto perdura para sempre. Se você resistir no deserto. Aleluia. Então resista às tentações no teu deserto, irmão. Quem tem que diga amém. Fala como você não pode viver de emoções. Amém. O ser humano gosta de caminhos mais fáceis. Gosta de caminho mais fácil, mais rápido, mais perto. Quero o caminho mais fácil, quero o caminho mais rápido, quero o caminho mais perto. É ou não é, querido? Porque é difícil esperar, não é gostoso esperar, não. Mas a Bíblia fala que espera, o que eles recebem? Mas tem que esperar no Senhor, acreditar no Senhor. Não é porque eu estou passando pelo deserto que eu falo, Deus está demorando. Não é, querido, Deus tem o melhor. Existem 2 tipos de bênção. A bênção que Deus prepara para você e a bênção que você pega pelas tuas mãos. A bênção com dor e a bênção sem dor. Eita Jesus. A bênção com dor é aquela que Deus não espera. Não quer esperar, não quer. Então toma, pega. Aí você fica depois reclamando no deserto. Porque a bênção, querido, com dor é aquela que Deus falou para você. Espera. Você não esperou, mas você ficou tão ali, querido, agoniado, que você tão toma. Aí pega. Aí depois vai. A bênção sem dor é aquela que você espera. Esperei com. E ele se inclinou para mim e ouviu, não? Aí chega, querido. Fala, na hora certa vai chegar. Oh, glória. Dá uma coceira na mão, querido. Diz que como coça a mão é o quê, querido? Aleluia. Dá uma coceira. Amém. Não deixe o inimigo te roubar no deserto, querido. Mas acredita que esse deserto já está passando. Quantas vezes, querido, eu olhei e falei, Senhor, que maravilha, o Senhor é tão maravilhoso. Poderia estar tanto lugar, eu não mereço. Eu nunca falei para Deus que eu nunca mereci um deserto. Eu nunca falei para Deus que eu não merecia a dificuldade que estou passando. Eu nunca cheguei em Deus e falei, Senhor, eu sou pregador, eu estou levando a tua palavra. Olha como que. Não, querido. Eu estou em Romanos 8:28. Seja crente, vai trazer a Bíblia para você. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Se eu estou passando por isso, isso aí tem um propósito. Se eu estou passando por essa luta, porque tem um propósito. E se tem um propósito, tem que estar feliz, firme no Senhor. Qual é o segredo, pastor? Por que ele estava cheio? Quando o deserto cresce na tua vida, porque Deus quer que você cresça no Espírito. Quando o deserto chega na tua vida, é porque Deus está mandando você crescer no Espírito. É Deus falando, vai jejuar, vai orar, porque o diabo vai tentar. E quando ele tentar, você vai resistir.
força do homem, mas Deus preparou e Ele vai te dar e vai te conduzir pelo Espírito. Então o deserto, querido, é para você se encher. É no deserto que você chora mais no Senhor. É no deserto que você vai ler mais Bíblia. É no deserto que você não vai perder um culto. É no deserto que você vai estar lá. Por quê, querido? Permita-te falar uma palavra, querido. Quando você resistir ao deserto, você pode ter certeza, o diabo vai se ausentar de você. Aí Deus vai olhar e vai falar: agora se prepara, porque vai começar a acontecer milagres na tua vida. Porque não tem como você querer fazer inversão de valores. Primeiro milagre, depois eu venço o deserto. Seria fácil Jesus vencer o deserto do lado dele. Amém, querido? Com McDonald's do lado dele. Não é que seria bom, querido? Seria fácil ele vencer o deserto com a Lamborghini. Amém? Do lado dele. Seria fácil vencer o deserto. Alguém trazendo caldo de cana, geladinho para ele, um pastelzinho. Seria fácil, seria, querido? Mas vencer o deserto sem nada é saber que depois vai vir tudo. Resista o deserto, porque tudo que Deus prometeu, Ele vai tirar. Aí eu não estou aguentando, eu estou com vontade de matar. Mata não, querido. Aguenta mais um pouquinho. Ah, Deus. Então deixa Deus te conduzir pelo caminho dele. Amém? Porque Deus, querido, vai pelos caminhos dele, não pelos meus caminhos. Deus vai pela palavra, não pelos meus sentimentos. Que Deus maravilhoso. E nós pregando de deserto, a pastora fazendo pipoca e entrando cheio de pipoca. Resiste a pipoca, resiste o deserto. Amém? Quem quer pipoca aí, querido? Primeiro nesse deserto. Glória a Deus. Você está entendendo? O que é que nos faz forte? O deserto, querido. Amém? Pessoas falam, pensei que tinha morrido, era tanta prova, tanta luta, tanta dificuldade, mas aquele crente parece que ele era louco. Você entendeu o mistério, querido? Deus pega as coisas sábias deste mundo, pega a sabedoria para mostrar que não é nada para ele. Por que o evangelho do mundo é loucura? Mas é poder de Deus para aqueles que creem em Deus. Porque é no deserto o crente da glória, é no deserto o crente da oração, é no deserto o crente da vida, é no deserto o crente da ali, Deus vai tratar. Aleluia. Foram um dos maiores desertos na minha vida que mais eu vi Deus manifestar. Quantas vezes eu orava por uma pessoa que eu estava querendo com tanta dificuldade de comida, e eu deixava a comida para a pastora, eu fazia jejum por livre espontânea pressão. E fazia aquela fila, porque eu pregava e eu estava longe, ninguém sentia meu bafo de bode. Amém? E eu estava pregando com aquele bafo que era estômago vazio, 4, 5 dias, ele tomando uma pinha, fazendo uma refeição quando dava. Aí eu aproveitava para jejuar. Aí terminava o culto, nem descia do altar, estava aquela fila. Eu preciso receber a oração do pastor. Eu falei, meu Deus, dá vontade de colocar um negócio na boca para ninguém sentir. Eu falei, em nome de Jesus. Se eu virasse a boca, caía todo mundo, querido. Aleluia. Era o deserto. Amém? E interessante que caía, gente deixou manifestar o demônio. Outros que daí você me cura, me abraça, pastor, vai, Jesus, vai. Por quê? Era o deserto. Não havia questionamento. A pastora está lendo testemunho, saiu do dia ao inferno. Aí uma pessoa ficou chorando porque ela foi ver onde a gente morava. E ela falou, não acredito que o homem tem tanta fé, tem tanta alegria, tem tanto vigor espiritual, porque o deserto, querido, não é para matar, é para fortificar. Então, crente, você tem casa, tem crente que tem casa, tem carro, tem comida, mas nada está bom para ele. Morre, irmão! Amém? Você já está com aviso breve. Meu Deus! Porque o deserto não é para te matar, é para te fortalecer. E Jesus resistiu ao ponto de falar, sai daqui, Satanás! E ele saiu. Por quê? Porque ele não se entregou. E o que é não se entregar? É glorificar, é exaltar, é estar feliz, é viver a palavra do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram. O que é, querido? É porque é dar que Deus vai te trazer força. Mas aí, meu irmão querido, depois desse deserto, pode preparar uma mesa, pode preparar o freezer, pode preparar a geladeira, pode preparar o salário, pode preparar a conta, abre mais uma conta, amém, querido? Porque Deus vai começar a tratar na tua vida de uma forma soberana.
20 anos, 21 anos. E ele falou: olha, Deus mandou vir trazer um recado do céu para você. Aleluia. Eita, Jesus. Eu falei: o que é isso? Ele falou: é a onda de Deus, quando Deus não vem assim. Deixa eu falar. E ele começou a falar em língua, ele olhava: eita, camarada, ele fala em japonês, fala muito. Eu não conhecia ainda. Falou: Deus está falando que ele vai te levar para um deserto na tua vida. Mas vai ser um deserto tão grande. E você vai passar por esse deserto por anos. Eu falei: eu não posso, eu quero essa parede, eu quero isso aí para mim. Eu quero esse deserto da pastora William, eu quero esse deserto. Que lembrando bem cabelo pirâmide, Egito, faraó, camelo. Mas eu falei: eu quero. Quando eu falei quero, ele pegou na minha mão e falou: então pega, recebe, eu recebo. E ele pulou, eu pulei também. Ai, Jesus. Levanta a tua mão. Eu não vou mudar o deserto para você não, querido. Levanta a tua mão, falei: em nome de Jesus. O meu deserto está acabando hoje. Amém? Eu lembro que a pastora começou a chorar. Você viu que a Bíblia fala que ele... Eu falei: eu quero para minha vida. Mas você não está entendendo. Eu falei: não dá palpite, quem manda em casa não sou eu. Então nós vamos passar por esse deserto. Aí depois que o homem foi embora, ela falou: você sabe o que quer dizer isso daí? Eu falei: Egito, faraó, passear, camelo. Falou: não, você pegou e falou: eu recebo. O homem saiu. E ele nem olhou para trás. Meu irmão, você sabe o que é deserto, querido? Eu sei que é deserto, querido. Eu sei que é sofrer no deserto. Sei que é passar fome no deserto. Que é comer lavagem no deserto. Eu sei, querido, que é passar dificuldade. Você não tem mais para onde correr. Eu sei que você vê o teu vizinho para te provocar, cortar a cabeça do teu cachorro, jogar no teu quintal. A cabeça de um rottweiler desse tamanho. Eu sei, querido, que você vê o cachorro comendo um sapo, vomitava um sapo comigo, não tinha comida nem para mim, principalmente o cachorro. O cachorro estava tão fino que já tinha comido a metade do rabo dele, tanta fome, querido. Você sabe que você olhar para o filho do nada, teu filho pega o arame no carrinho e se enfia dentro do olho. E você olhar para quem não acredita, daqui a pouco você vê a filha cair na ribanceira. Não é possível isso. Era tanta prova, só contar aqui, querido, você vai começar a fazer pix para mim. Fala glória. Mas uma coisa eu entendi, querido. Não é por causa da minha preparação de homem. Era para minha determinação pela palavra. Quando eu li a palavra, eu entendi que o deserto não fica para sempre na vida de um crente. Amém. Eu sei que eu falei: esse é o capeta que está tentando nesse deserto. Eu queria que ele aparecesse para mim. Eu ia pegar de porrada, mas que eu não vou desistir, eu não vou. E eu abri a minha boca e falava: se dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não vou desistir de Deus. E foi quase 7 anos, 6 anos, 9 meses. Mas eu não desistir. Mas o pastor não tem mais deserto? Tem, querido. Só que hoje eu sou forte. Amém? Hoje eu sei que é vencer o deserto. Não adianta ficar murmurando, não vai pagar a tua conta. Não adianta ficar com cara de coitadinho, não vai resolver teus problemas. Não adianta ficar chorando no lado do teu irmão pensando que ele vai te mandar um pix de 10 mil que ele vai mandar, não. Aleluia. Fala glória a Deus. Não adianta ficar com a cara de: ah, meu Deus, não está aumentando mais. Então, querido, coça a cabeça, dá um pulo, dá 3 pulos e continua. Porque é melhor você se colocar de pé. Porque se você ficar caindo, vai ser pior para você. Por que, pastor? Porque o deserto que você está passando, ele tem um propósito. Lembra que agora eu vou começar a mensagem. Estou saindo da introdução. Amém? Amém? Não. Amém, querido? Vira a Bíblia comigo lá no versículo. Glória a Deus. Versículo de número 7 é o seguinte: Jesus não liberta ninguém por fora. Ele liberta de fora para dentro. Não permita o ambiente que você está te contaminar. Não permita o ambiente que você está te contaminar. Posso ouvir um amém? Ele não só arrebenta a corrente, mas também ele traz a libertação para a tua vida. Verso 7: portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Deus. Jesus respondeu e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Como se dissesse: sai daqui, demônio, você está fazendo proposta para mim, mas eu só adoro Deus. O que é adorar a Deus, querido? É adorar com as suas atitudes. Se você for lá em Israel agora, lá no Muro das Lamentações, você vai ver aquele povo judeu adorando a Deus. Eles adoram com o corpo, eles adoram com os lábios, eles adoram
que a prosperidade tem que estar na vida do crente o tempo todo. E eu falo, querido, nem não abre a Bíblia para falar que a maior prosperidade do crente não é material, é espiritual. Porque se o crente tem a prosperidade espiritual na vida dele, material é consequência. Porque está cheio de crente, querido, cheio de prosperidade financeira, mas está numa igreja de Laodiceia. Amém, querido? Morno. Quando Jesus traz uma palavra lá no livro de Apocalipse, ele vai até uma igreja que fala assim: e nós não temos falta de nada, nós temos tudo em abundância. A palavra veio, mas tu não sabe que tu és morno. Tomaras que foram quentes, tomaras que foram frios, mas vocês são mornos. Por isso eu vou vomitar, porque a maior prosperidade do crente não é o financeiro. Deus vai te abençoar financeiramente abundantemente, querido. Mas não se esqueça de onde você saiu. Não é porque você vai chegar na igreja, querido, cheio de bênçãos, que você vai esquecer de dar um glória bem forte, um aleluia, cheio da unção. Amém? Porque a maior riqueza não é aquela que o ferrugem toma. A maior riqueza é aquela que Deus derrama sobre a igreja dele, lá no deserto. Amém? Glória a Deus. Verso de número 10. Porque está escrito: mandará os anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Jesus viu que ele estava de muito lenga-lenga. O que ele falou para ele? Vai embora, capeta. Para trás de mim, Satanás. Sai daqui. Para com essa conversa. E diz a Bíblia aqui no versículo de número 13: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E acabou toda a tentação. Primeira tentação, estou passando por prova. O diabo não me pegou ali porque eu estou dando glória a Deus. Tenho uma luta interna na minha casa, mas eu estou dando glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Posso ouvir amém? Eu queria ter pelo menos um dinheiro para pagar as contas, mas não consigo pagar nem a metade de tudo. Mas está dando glória a Deus que Deus é provedor. Amém? E isso faz com que o diabo se ausente, querido. E quando o diabo se ausenta de um crente, milagres começam a acontecer. Mas não tem como o diabo se ausentar na vida de um crente se ele não ser resiliente no deserto. Ele tem que resistir. Você não pode vir para a igreja só num dia que você foi abençoado. Agora eu quero dar um testemunho. Qual testemunho? É porque você nunca viu um crente dando testemunho falando: desculpa a minha modestia e a minha realidade que fala. Você nunca viu um crente dando testemunho e você fala: eu fui para a igreja, recebi a palavra, eu recebi tão forte a palavra, eu estou tão cheio do Espírito Santo, eu estou com vontade de pegar de você. Não vê, querido, testemunho é só: recebi uma vez, recebi uma casa, recebi um carro. Ninguém nunca se preocupa em testemunhar da grandeza daquilo que Deus vai lhe fazer no mundo espiritual. Posso ouvir glória a Deus? Eu quero dar um testemunho. Fazia muito tempo que eu não ia no culto de oração, e agora eu estou indo no culto de oração. Eu senti tanta presença de Deus, querido. Está tão importante para mim, porque no culto de oração eu levo os cadernos, peça de roupa, eu estou lá. Eu não estou me sentindo, não vê, querido. É mais fácil ficar esperando Deus mandar algo, ficar lá pegando algo para falar que Deus deu algo material. Eu não estou sendo contra a bênção de Deus na tua vida. Eu estou falando que Deus tem algo maior para você. Quando você se preocupar em ser cheio do Espírito Santo. Quando nós saímos do deserto, foi tanta bênção dele. Foi tanta bênção na nossa vida, mas foi tanta bênção que eu até engordei. Aleluia. No deserto eu nunca murmurei. Era carro chegando na porta da minha casa, pessoa me esperando para assinar o recibo. Não comprava mais arroz e feijão, porque todo dia era pizza, Coca-Cola. Aleluia. Eu não tinha o privilégio de pagar, mas nem meu aluguel, porque alguém já tinha pagado 3, 4, 5 meses. Quando eu ia no posto abastecer o carro, chegava o irmão e falava assim: o irmão falou aqui que você vinha abastecer todo dia, que ele vai pagar, pode encher o tanque, só para encher o tanque. Não acredito. Mas quando você resiste, deserto. A bênção do Senhor vem na tua vida. Maravilhosamente. Então não murmura no teu deserto, querido, vai passar. Não fica com a cara, querido, de pamonhas mentira, pamonha de Piracicaba. Dá uma glória a Deus, deixa Deus fazer a obra. Amém? Leia comigo o capítulo 5, eu vou encerrar porque ninguém dá glória. Preocupado com a chuva, vai chover mais hoje, amanhã. Capítulo 5, verso de número 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava com
ele ao lado de Genezaré e viu estar nos barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam fazendo o quê? Lavando a rede. Lavando as redes, estando num barco que era de Simão Pedro. Preste atenção, que aqui é para encerrar. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Sai-se um pouquinho da terra. E assim, quando ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: vai chamar alto e lançar vossas redes para pescar. E o que Pedro falou? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei o quê? A incredulidade de Pedro estava ali, mas aquele que venceu o deserto tinha uma palavra de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem é que saiu do deserto? Jesus. Ele passa lá dentro do templo da sinagoga. Ele vai, querido, desce lá a Cafarnaum, ele expulsa o demônio. Agora ele vai até Pedro, que estava pescando, e não pegava nada. Ou seja, ele libera a palavra para o povo dentro da sinagoga. Ele vai em Cafarnaum, expulsa o demônio de Beuzebu. Ele vai, querido, agora a Pedro para mostrar para ele quem tinha o poder para liberar um milagre para a vida dele. Estava ali ensinando a palavra. Pedro fala ainda: mas Senhor, eu quero a noite toda, você vem me mandar lançar rede. Eu imagino Jesus olhando para ele: Pedro, ei, muda sua terça, Pedro. Não é o momento, não é a hora, não é a sua sabedoria de pescador. É eu que faço um milagre para você. Eu quero falar algo da parte do Senhor. Aquele que venceu as tentações do deserto é o mesmo que está contigo aqui hoje, dizendo: não importa o seu conhecimento, seja ele qual for, ele está te dando uma ordem: para de falar, para de questionar, e acredita, quando ele te dá um comando, obedeça o comando dele, porque haverá uma pesca maravilhosa na tua vida. Puta, querido, Deus está mandando você parar de ser covarde. Para! Deus está mandando parar de ser mentiroso. Pare! Deus está mandando parar de ser duvidoso. Pare! Meu Deus, eu caminhei esse ano até o mês de agosto. Será que eu vou perder minha bênção por causa de uma atitude minha? Eu não quero chegar ao final do ano, começar o coletando da Balduco, mas eu quero chegar ao final do ano de posse da minha vitória. Creio que Deus é um Deus de restituição, que Deus é um Deus de milagre. Se você abrir o capítulo 6, amém, querido? Capítulo 5 vai continuar lá: a cura do leproso, a cura do paralítico, a vocação ali, ele prega acerca do jejum. Jesus, ele vem curando no sábado, ele traz as eleições. Ali, querido, acabou. O centurião recebe o milagre, porque depois do milagre da resistência no deserto, tudo que você fala acontece. Tudo que você determina está determinado. Tudo que você enfatiza, aquilo vai acontecer como foco. Amém? Porque quando você resiste o deserto, os milagres começam a acontecer na tua vida. Eu estou me sentindo um menino de 45 quilos, querido. Aleluia. Amém? Porque resistir o deserto, automaticamente começa a acontecer milagres. Não resistir o deserto é você retroceder para trás. Se observa quando uma pessoa, pastor, esses dias pregou, eu estava vendo um cara na igreja, eu falando uma palavra: quem consegue ficar 30 dias, eu até brinquei, 28 dias, vamos pegar o mês de fevereiro, sem murmurar. Aí teve alguém que gritou na igreja: é difícil, hein, pastor? Estava lá, cara, é difícil, a pessoa ficou um mês, mas não é impossível. Quantos dias Jesus ficou naquele deserto? 40 dias e 40 noites. Não é isso que a Bíblia fala, querido? Ele murmurou? Ele questionou? Ele foi lá e comeu? Agora olha para cá. Primeira vez fala de um homem que foi chamado para fazer uma obra. Não era para ele comer, não era para beber, não era para ele sentar no meio de ninguém. Mas ele não resistiu. E o que houve com ele? A morte. Quando você não resiste o deserto, você morre. Aí quando você resiste o deserto, você fica forte. É passado.
passar. Amém? Um tempo desse atrás, nós estávamos vindo para a igreja, o carro pegou fogo todinho, o carro, incendiou, deu PT. Eu não cheguei aqui na igreja, irmão, ai que prova, será onde que eu estou errando? Eu não estou errando em lugar nenhum. Teve um dia que saí do culto de domingo, cheguei em casa às 5 horas da manhã, o carro estourou a pinça, virou para o outro lado, não tinha como sair, esperando para mim ir embora. Onde que eu estou errando? Acabei de pregar, Senhor. Ninguém viu o pastor chegando aqui e falando, não. Porque as provas que Deus manda para a minha vida é porque está mostrando que grandes coisas vão acontecer lá na frente. Eu não fiquei com cara feio, eu não fiquei querendo respondendo, eu não fiquei apontando A e B, eu não fiquei pegando de A, C, onde que não, querido. Deus está me fortalecendo, não? Até o dia de hoje. Por ao contrário, quando o caminhão me chega, o pastor fala, agora eu já sei, mas eu fiquei lá com Deus. Fiquei louvando, fiquei louvor, fiquei pulando, orando, atravessava a rodovia do lado para o outro, dava glória a Deus. Falei para o pastor, vamos lá tomar um copo d'água, tinha um posto de gasolina, nós largamos o carro lá, vamos tomar um café, voltava. Ela falou assim, só você mesmo, porque não adianta ficar chorando no deserto aqui. Se eu chorasse, resolvesse o meu problema ali, eu ia chorar tanto, querido. Mas eu falei, aconteceu, fazer o quê? Dá glória. E tudo dá glória. Coloca de pé, irmão. Glória a Deus. Coloca como, querido? Glória a Deus. Deus só vai falar e te dar grandes vitórias. Depois você lê, depois de Lucas, capítulo 4. Pega a Bíblia e vai, querido, até o final de Lucas. Depois você vai para João. E você vai ver se Jesus passou de novo pelo deserto. Não. O que aconteceu depois, pastor? Um milagre atrás do outro. Depois do deserto começa a vir o quê? Milagres. Depois do deserto começa a vir o quê? Então passe por ele dando glórias. Aleluia. Oremos a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, que a palavra de hoje venha nos ensinar. E Deus, eu não aceito, Senhor, perder o deserto. Mas eu creio, Pai, que eu vou resistir no deserto. E após o deserto, eu creio que milagres vão começar a acontecer. E por isso eu lhe peço, Pai, dá-nos resiliência no deserto. Eu repreendo a ação do inimigo que vem, de alguma forma, trazendo setas, trazendo rancor, trazendo ódio, trazendo barreira, colocando trincheiras para nos pegar no meio do caminho. Coloca força, coloca destreza, coloca determinação, que sejamos destemidos, encorajados, porque esse deserto não é para matar, é para nos fazer mais fortes.
Ceia. Domingo o que, querido? Culto de Santa Ceia. Não esqueça, querido, de trazer as primícias para o altar. Não esqueça de honrar ao Senhor com o teu dízimo e a tua oferta. Não esqueça de se preparar para o culto de Santa Ceia. Conto com a presença de todos os irmãos. Todos os cultos são maravilhosos, querido. Todos os cultos são maravilhosos. Mas o culto de Santa Ceia é ímpar, é um só. É o momento que você está se aliançando com Deus. É o momento que você está firmando a tua aliança com o Pai. Então, nesse culto de Santa Ceia, eu quero contar com os irmãos. Que os irmãos estejam aí de prontidão para esse momento tão maravilhoso que Deus preparou para nós, que é esse culto de ceia. Às vezes eu vejo a pessoa não dá tanta valia, não dá tanta importância, querido. E eu falo para os irmãos, todos os cultos são maravilhosos, mas o culto de ceia, ele é o melhor, é o único momento que está se reconciliando. Hoje nós vemos tanto chavão gospel, né? Eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus, querido, servir a Deus é tua obrigação, orar é tua obrigação, continuar crente, não negando a tua fé é tua obrigação, mas cultuar é o que está na Bíblia, Hebreus 10, 25, não deixe a tua congregação como é costume de alguns. Então você tem que estar na tua congregação, na tua igreja, não deixa a tua igreja, mas exorta ele, admoesta ele, diz que está chegando aquele tempo. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave que os irmãos estejam em comunhão. Então, Santa Ceia é um culto de comunhão, e nesse culto de comunhão eu quero contar com a presença dos meus Deus. Ergue a tua mão, quero orar. Tem um cafezinho ali, uma bolachinha, um pão de queijo. Levante as mãos. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Quem gosta de pãozinho de queijo, diga amém. Amém. Levante a mão, fala: Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu favor. Leva-me, ó Deus, debaixo do que foi ministrado hoje para a minha vida. Que eu possa te louvar, te glorificar cada vez mais. Em nome de Jesus. Como Deus disse, que o amor do nosso Deus e Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, amados do Senhor. E como Deus disse, aplauda o Senhor que aproveita o teu